Universo, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar? Esse é o tema da nossa live de hoje, maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Meus amores, aguardando a turma entrar aqui para a gente falar disso, né? Vamos começar a refletir profundamente. Vamos fazer essa reflexão, gente. O que eu estou precisando soltar na minha realidade, na minha vida, no meu comportamento, no meu dia a dia, para que eu possa abrir espaço para que o novo possa entrar. Se você não abre espaço, meu amor, não tem como. A gente não aprendeu isso na escola. Ninguém ensinou isso para nós. Só dentro da expansão da consciência que se você pode acessar esse tipo de conhecimento. E experiência, porque o legal, né, o grande lance da expansão é você tem que vivê-la. Se você não vive essa expansão, não rola nada, não adianta nada. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. O tema da nossa live hoje é o que eu preciso soltar, universo, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar. O que eu estou precisando abrir mão, assim, qual o espaço que eu estou precisando abrir? O que eu estou precisando tirar de velho, de obsoleto, que não funciona mais, que já acabou? Quais as personalidades, né? Todas as interfaces, julgamentos, crenças que me limitam, né? Não permitindo que o novo chegue. Isso é o tema da nossa live hoje. Maravilhosa live. Tô precisando aprender como que escreve o nome da live durante a live. Eu já procurei aqui, já tentei, não consigo. Será que é só bater aqui nesse negocinho aqui? Deixa eu ver. Ah, pior que é, olha só. Universo. Vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. Universo, o tema da live, universo, o que eu posso, não, o que eu preciso soltar para que o que eu preciso soltar para que o novo, olha só, tô igual a menina aqui soletrando, o novo, tô escrevendo o nome da live aqui, para que o novo possa chegar. Vamos lá, meus amores, possa chegar. O que você tem que soltar aí? Me conta. Enviar. Eu acho que deu, não deu, gente? Ah, agora eu aprendi. Gente, eu ficava, ai meu Deus do céu. Não é brincadeira, não, né? A gente marca umas bobeira aqui. Universo, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar. Uau, como pode melhorar o que mais é possível. Delícia! O que você está precisando soltar aí? Reclamação. Ah, essa eu acertei. Bingo para todo mundo. Bom dia, meus amores. Bom dia. Olha aí, universo, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar? Reclamação. Que mais? Quais os pontos de vista que eu estou precisando abrir mão deles de uma vez por todas para que algo diferente ocorra, para que você possa criar uma nova realidade, porque o seu ponto de vista cria realidade. Ai, gente, eu tenho praticado tanto isso. Tem umas coisas, sabe, que me pegavam. Coisas do dia a dia mesmo. Que eu tenho, assim, pontos de vista, né? Ai, que isso é difícil, que isso... Gente, eu comecei a olhar e falei, Giselda, o que você tá arrumando aqui, minha filha, pra sua vida? Aí comecei a destruir, descriar um monte de ponto de vista. E é impressionante, faz assim, vira. É mágico. É impressionante. Gente, tá aí, olha, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar, um tema da nossa live hoje. Então, assim, vamos soltar o quê? Reclamação, né? Vamos soltar o que mais? Ô, gente, isso aqui não fica fixo, hein?
E te falar, hein? Eu vou aprender. Vou caçar um lugar assim onde a gente coloca o nome da live e fica. Ficou como um comentário, né? É. Então, assim, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar? Primeira coisa, reclamação. Reclamação e raiva, acusação, apontamento, acusar o sistema, acusar o governo, acusar o ex-marido, a ex-esposa, o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, a chuva. Ai, o nariz. Ó o nariz, as entidades. Ixi, Maria. Afasta todo mundo, vambora. Gente, essa coisa da gente se observar, se perceber. Eu tenho tido uns termômetros muito interessantes no meu dia a dia, que é a própria frequência. Eu tô conseguindo perceber, assim, na hora que eu tenho um pensamento que a frequência dele não é legal, eu percebo. Eu falo algo, porque a gente fica só preocupado com o conteúdo. E às vezes a gente, né, vai embora num monte de coisa que até que você acorda, você já tá lá na frente. Eu tenho percebido muito a frequência do meu pensamento. A forma como ele vem e a energia que ele tá vibrando. E eu percebo o seguinte, isso vai criar mais para mim ou menos? Tem uns pensamentos obsessivos, compulsivos, pensamentos, como é que fala, gente? Essa palavra daqui a pouco eu lembro. Pervertidos. Nós temos comportamentos perversos. Eu tenho observado muito isso. E nós adquirimos isso com os nossos queridos familiares, normalmente com pai e mãe e outras pessoas, com as quais nós convivemos, né? Naquela primeira infância ali. Até os 7, 8 anos de idade, muito pensamento pervertido. Porque a gente acha que pervertido só refere à questão da moral sexual. Não, perverso mesmo, pervertido e perverso. Né? De olhar para uma situação, olhar para uma pessoa, né? Emitir um julgamento e não abrir mão e não conseguir sair daquele julgamento, e não sair daquela rodinha de hamster, né? Aquela coisa pervertida que se estabelece. Então você entra num looping. Né? Você fica aprisionado. Na homeopatia a gente trata esses pensamentos, é energia circular, que repete. Isso tudo tem nome na homeopatia, né? Isso a gente tudo lá, nossa, a gente trata. Gente, eu tô precisando tomar umas homeopatias novamente, tem muito tempo que eu não tomo homeopatia, eu vou voltar a tomar. Estou ensaiando tem um tempão. Vou colocar na minha meta desse mês. Eu vou começar a retomar as minhas homeopatias para liberar determinadas energias que elas vão retomando pela própria informação do seu DNA, camadas mais profundas de adoecimento. Eu já tratei muito, eu tomei muita homeopatia, agora está na hora de voltar. De vez em quando eu dou um descanso. Eu tô com descanso de mais de ano aí já, chega. Tem que voltar agora. E essa perversão, né, do pensamento, de pensar mal, de julgar as situações, julgar o outro, e a gente entrar é uma espuma que sobe de raiva, de indignação. E vamos falar a verdade, a gente tá meio que intoxicado pela indignação. Não é fácil, né? A gente poder olhar para tanta coisa e não ficar indignado. Uau, como pode melhorar? Então vamos soltar a indignação? Vamos entrar na leveza? Por mais que a gente tenha certeza que eu tenho toda a razão do mundo. Vamos abrir mão disso, gente? Vamos?
Vão abrir mão da indignação. Vão agora aqui comigo. Vão destruir, descriar toda indignação. Pode poc, pode poc, pode poc. Quem souber aí o anunciado aclarador, repete aí. Que eu não posso falar ele aqui. Ó. Ó como é que movimentou a energia. Nossa, movimentou. Vamos destruir, descriar, liberar. Desintegrar por toda a eternidade a nossa indignação. Acontece tanta coisa ruim, perverso, que ficamos indignados. Vamos destruir, descriar. Pois é. É muito. A gente fica indignado. E a indignação é uma clareza, né? A gente ter consciência. E por mais que a gente trabalhe, o volume é tão grande que a gente acaba ficando mesmo humanamente indignado. E ficar sofrendo, se lamentando por isso, não resolve. Tem que destruir e descriar o tempo todo. Destruir e descriar tudo isso do seu universo. Porque na medida que a gente lê a notícia, que a gente interage com isso, e a gente integra isso na nossa realidade, põe foco, põe atenção, você está trazendo isso para o seu universo. E adulto da consciência, ele cria a própria realidade, ele não traz essas coisas, ele passa o olho, reconhece, tem consciência, mas ele entra limpo, ele não traz isso para dentro do universo dele. Você só vai ter a vida dos sonhos, você só vai poder construir a sua realidade, criar a sua realidade fenomenal e grandiosa a partir de um espaço de você não trazer esse mundo aqui fora, né? Você não entrar nessa frequência da indignação e se sentir no direito mesmo, falar, não, eu tenho todo o direito de ficar indignado. É uma escolha, você pode ficar. Você pode ficar indignado à vontade, mas as consequências são, naturalmente, você trazer isso para o seu universo. No seu dia a dia, você esbarrar nisso, né? Universo, o que eu preciso soltar para que o novo possa chegar na minha vida. Esse é o tema da live de hoje. O que você está precisando soltar? Indignação, reclamação. Ai, que frio, ai, que calor, ai, que chuva. Né? Ai, como os preços estão altos. Ai, que absurdo. Ai, que isso. Ai, porque esse governo. Ai, porque... né? Agora, é duro ter que admitir que isso tudo é fruto das nossas escolhas o tempo inteiro. Você escolhe pôr atenção nisso, você escolhe ficar indignado, você escolhe... Tudo é escolha, assume que dói menos. Para de querer ser... Para de mentir para você mesmo. Para de carregar peso que não é seu. Para com isso. Gente, isso é você desenvolver um músculo. Porque o natural é todo mundo dar a mãozinha, vamos todos para o lugar, o espaço dos indignados. E você vai abrindo espaço, você vai abrindo a frequência para atrair mais indignados. É assim, você está vibrando, você vai atrair mais disso. Então, se você está vibrando fartura, prosperidade, dinheiro, facilidade, alegria, diversão, né, no seu universo pessoal, na sua, né, naquilo que você cria para você, você vai atrair mais disso. Agora, se você começar a ficar muito indignado, né? Então, o que eu vejo assim, todo mundo comentando, todo mundo falando, é bom a gente estar consciente do que está acontecendo. Olha como é que movimenta a energia. Ai, tudo que isso aí representa, destrói, descria, pode pôr, por favor. Uau. Ai, nossa, movimentando muita energia. Vamos liberar, né? E
Toda vez durante o dia que você estiver olhando uma notícia, uma informação, olha para ela com um interessante ponto de vista. Faz dela. Usa a ferramenta. Essa ferramenta eu dei ela no último workshop, saindo do radar da Matrix. Tá lá. Ainda coloquei um valor promocional lá, uma promoção, né? Quase ninguém apareceu. Então, tá lá, ó, você sair do radar da Matrix. É o único jeito. Porque, gente, é tudo mental. Realidade holográfica, Matrix, ela ocorre tudo no mental. Se você aprende a lidar você aprende ferramentas para trabalhar nesse aspecto e criar algo diferente, um universo diferenciado para você, pessoal seu, você pode fazer isso. Esse é que é o grande lance dos humanoides. Que os caras fazem de tudo para te tirar dessa condição, distraindo você com dor, com sofrimento, né? Colocando você numa posição de... Você só está sobrevivendo. Você não tem tempo de olhar para tudo isso. Radar da Matrix é maravilhoso, não é, Juliane? Muito bom. São ferramentas que você vai usar pro resto da sua existência, mas usar muito. Eu acredito que daqui a um tempo nós vamos ter que ficar na ferramenta assim 24 horas, assim, o tempo todo só falando para suportar tanta coisa que está vindo. E quem não lida com as forças invisíveis vai se enrolar, já está enrolado, né? Eu tenho visto muita gente me procurando, umas situações assim bem interessantes. As dimensões estão os tempos já estão, tá tudo assim, ó, juntando, estão se sobrepondo, e as dimensões também. Então tá assim visível, as pessoas estão tendo percepções, estão tendo intuições maravilhosas, né? Incríveis, mas assim tá tudo muito à flor da pele, exacerbado. Por quê? A frequência está aumentando muito. Agora vocês imaginem pra gente que eu, no meu caso, que faço trabalhos assim profundos, de imersão profunda, né? No campo da pessoa, essa apometria quântica, né? Que acesso essas densidades, essas frequências, tudo isso, o que acontece? Tem dias, gente, que eu tô no meio da apometria, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Ai, que vontade. É tão assim, é tão forte, é tão claro, é tudo, né? A gente vê e percebe tudo. É quase que 3D para mim, quando eu tô no campo. As reclamações acontecem de forma inconsciente. Quando paramos para pensar, é muito de tudo. Como disse, usar 24 horas ferramentas, exatamente. Exatamente. Nos tornarmos, ou você está na consciência, ou você está na inconsciência. Ou você se torna consciente, ou você continua na inconsciência. Inconsciência está, né, praticamente todo mundo mergulhado nela o tempo todo. Não é isso? Na inconsciência já está todo mundo. Então, o diferente é estar presente consciente. Quando você abre mão do trauma e do drama e do sofrimento, você abre mão do espaço, do lugarzinho de vítima. E abrir mão disso, como a gente foi treinado desde ter idade, não é brincadeira, não. E você vai percebendo, porque isso acontece muito comigo. Como a minha tendência é zero trauma e drama, durante também a minha vida, mesmo antes das ferramentas, eu já tinha muita coisa que eu fazia que era muito legal, não reclamava, não comentava. No final das contas, assim, ocorreram coisas que acabou que é muito engraçado. Ninguém acreditava em mim na hora que a verdade veio à tona do meu casamento, que era um narcisista. Ninguém acreditava em mim, porque, nossa, ele é tão legal, tão legal com todo mundo.
Vocês entenderam? Eu não reclamava, nunca falei, nunca contei nada dos escândalos dele, das loucuras dele, da ciumeira, da doideira, E aí, quando eu fui pedir o divórcio e tudo, todo mundo ficava assim, como assim? Não, tem gente que deve estar falando até hoje que eu sou doida, essa mulher é louca. Largar o marido daquele, aham. Tô contando vocês aqui na lata, que eu tô assim, de saco cheio, sabe? E tem gente até hoje falando mesmo, né? Não adianta, né? Alguém tem que ser uma bruxa, né? Uma coisa assim, sabe? Então, assim, você tem que se escolher. A primeira vez que eu entrei em contato com essa ferramenta, que é a mais, assim, difícil de todas elas, das mais difíceis, você se escolher no meio de todo o quadro que você esteja vivendo, você fala, eu me escolho. Porque para eu me escolher, para eu não me trair, para eu não me abandonar, para mim, né, não me fazer de errada, para me manter firme e ir até o fim nessa estrada toda, do que é real para mim, né, do que é verdadeiro para mim, né, o que eu preciso soltar para que o novo na minha vida venha, né, porque, qual que é essa imagem, né, porque eu mesma, lógico que a gente quando está num relacionamento assim, a gente acredita num monte de coisa. E tem um monte de conveniência que você vai lembrar. De repente, quando você assusta, você está no meio de uma prisão de segurança máxima, com os pés, as mãos, tudo de corrente, andando assim. E aí você olha e fala, onde é que foi que eu me perdi aqui? E o seu corpo começa a gritar e dizer para você, eu vou morrer se você não fizer. Meu corpo é assim, gente. Meu corpo é muito interessante, porque é outra consciência, né? E ele diz para mim mesmo. Não é a primeira vez, não. Toda vez que eu tô, vamos dizer assim, ligada numa situação que é sempre assim, por conta do desconforto, ou por conta de não magoar o outro demais, não criar nenhuma situação, a Gigi manteve. E todas as vezes que eu tentei manter, que eu fui mantendo, que eu fui segurando, que eu não fazia escolha, que eu não me escolhia, o meu corpo só me manda. Mas a última vez ele falou claramente para mim. Ele falou claramente para mim, eu vi, porque a voz do corpo, quando você ouve ela, é assim, interessantíssimo. Não vou implantar vocês, não. Você toma um choque. Que ele fala com você, ele falou assim, eu estou morrendo. Então, assim, o corpo dá sinais claros, assim, eu tinha consciência que eu ia morrer naquele ambiente, que eu ia morrer naquela situação. Lógico, o corpo vai arrumar uma doença, um negócio você vai escolher, né? Morte é escolha. O povo fica puto quando eu falo isso, mas é mais pura escolha. Eu acredito que estou vivendo no abuso, por isso entrei na terapia para me encontrar, exatamente. A gente já se autoabusa, né? Ah, Juliane, não, entrevista de vida pessoal aqui não. É uma faixa aí de umas 2 décadas, mais ou menos. Por favor. Mas olha, vou falar com vocês, não é brincadeira não. Babada é terrível. Mas assim, eu já vinha de uma história, mãe narcisista. Gente, não adianta. Enquanto você não entender o narcisismo, por que você tá nele, e se curar, você vai atrair um atrás do outro, assim, ó. É mãe, é pai, é marido, é sócio, é tudo. Essa energia tá vibrando. Então, assim, esse abuso, os autoabusos, por exemplo, também, que é aquilo que você já comete com você tem que se curar para parar de atrair gente abusada. Porque na hora que você se escolhe, que você começa a ver você, a se preencher, estar plena de si, você não aceita mais abuso. A gente aceita abuso porque a gente tá cheio de buraco dentro do peito da nossa vida, da nossa realidade. Nosso universo tá que nem queijo suíço, todo cheio de buraco. Entende? E a gente são muitas vidas sendo abusado, né? É a mesma roda, né? A roda de Sansara moendo as mesmas situações. Só que agora, com a oportunidade que a gente tem agora,
de transmutar, né, de passar pelo processo com o duplo e tudo, de poder sair dessa realidade da matéria, entre outras coisas mais, se libertar dessa... A gente acredita, né, que possa ser possível, que seja possível, assim, vai abrir uma porta aí. Isso aí é eu começo a pensar na coisa, o autismo é assim, aí eu sou sequestrada, né? A teoria toda do Jean-Pierre Mallet, da sobreposição dos tempos, né? Então, quando você começa a estudar isso tudo, você entende que é sincronicamente um relógio que abre e fecha as comportas. É maravilhoso. Você olha e fala assim, uau, esse negócio é muito perfeito. Entendi, desculpa. Não, eu tive que investir muito em mim. Mas foi a minha cura, né? Meu processo de cura começa a gente se libertando dos abusadores, né? E não é fácil, você tem que se posicionar. Não adianta você sair correndo e esconder. Você tem que se posicionar. Agora, com o narcisista, você não discute. Com o narcisista, quando você entende o mecanismo, como que ele faz, como que ele te manipula, como que você cai que nem um patinho, aí você deixar de ser aquele patinho besta que cai na manipulação do narcisista. Entendeu? E aí você tem que o quê? Você tem que fazer terapia, você tem que expandir, você tem que aprender, você tem que se expandir. E deixar, assim, não permitir mais que aquela criança que foi abusada internamente, psicologicamente, emocionalmente, aquela criança que foi desvalorizada dentro de você, sabe? Você tem que tratar isso, cuidar dela e olhar para ela e falar, não, agora quem vai assumir aqui é a adulta, o adulto aqui, ó, sou eu. E são escolhas, você tem que fazer escolha o tempo todo, você tem que olhar bem, né? Você tem que se curar. O processo de cura é a libertação. Enquanto você não se curar internamente, vai aparecer outro e outro e outro. Gente, mas foi assim, ó, na minha vida. A energia, gente, é o negócio mais louco do mundo. Eu tenho uma lista de situações de pessoas que vieram degradando, assim, sabe, paulatinamente, dentro da minha cura. Eu fui vendo ao longo do tempo as pessoas que foram passando, trazendo aquela energia, às vezes diminuída, mas a mesma energia, até chegar no ponto que eu vou falar, agora eu zero esse negócio aqui. E não é brincadeira, não. E você se posicionar. Você tem que se posicionar o tempo inteiro, aprender. Praticamente, você é o seguinte, a pessoa que sofre muito abuso, ela entra nessa realidade, ela é surrada, ela apanha até ver se ela acorda. Normalmente, a grande maioria não acorda. Para ver se a pessoa reage e se empodera e faz o resgate da sua potência. É um resgate não é só de poder. Poder é consequência natural da potência que você é. Porque enquanto você tá lá de vítima, chorando, reclamando, e justificando com um monte de historinha, né? Porque você tem um monte de história, você tem justificativa para não sair daquela situação. Porque financeiramente, porque isso, porque eu vou perder, Você tem todo. A pessoa começou a te contar a história, ela tá simplesmente te entregando algo para você engolir. Para ela quer te convencer de que ela não tem jeito, que ela tem que continuar em determinadas situações. Mas é porque ela não escolhe. Normalmente porque a pessoa ela não se acredita, ela tá desvalorizada, ela acredita que ela não é capaz, ela jura de pé junto que ela é um nada. Eu não tenho força, não, eu não escolho. E aí tem que fazer muita terapia, tem que liberar muito conteúdo do inconsciente para poder liberar isso, soltar isso. Entendeu? Você tem que
Se escolher mesmo, você tem que ir fundo, fala assim, sabe aquela hora que você chega assim, que você fala assim, agora eu vou descer nesse porão aqui e vou limpar, eu quero ver cobra, quero ver lagarto, quero ver rato, quero ver tudo. Vou acabar com todo mundo, vou perseguir todos vocês, vou matar todos vocês. É isso. Isso serve para tudo na sua vida. Quando você não abrir mão desse lugarzinho gostoso, quentinho, gente, eu cansei de falar isso com os meus alunos. A M também é quentinha. Você tá mergulhada até aqui. Às vezes até aqui. Não quer sair, tá quentinho, né? A M também é quentinha, tá? E tá afundado. Começa a olhar energeticamente, vibratoriamente, como é que você tá. Porque uma pessoa, para poder escolher, pra gente aceitar, escolher, e escolher não sair do abuso, você tá se autoabusando, nossa, a energia tá... pra não falar outra coisa. Estou no processo de cura. Não é fácil. Como disse, você precisa o tempo liberar, o tempo todo, né? Ficar consciente, quem tem acesso às ferramentas precisa usar o tempo todo, sim. É o tanto que a gente se auto-abandonou, é o tanto que a gente vai ter que fazer um certo movimento energético, que para nós a gente chama de esforço, para assumir, trazer de volta essa potência que a gente entregou, se esvaziou da nossa potência. E aí não tem poder nenhum, é aquela casa, né? E aí você resgatando isso. E os medos internos. Medo é implante distrator, ele vai te distrair para outras coisas, para você não sair dali. Porque todo o sistema da Matrix usa a mesma linguagem. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de sair, porque todas as pessoas com as quais você tentar conversar, que não seja um terapeuta mais consciente, que até tem muitos aí que vão falar para você um monte de coisa contrária, né? Você vai ter que fazer esse movimento, gente, você tem que fechar com você. Se escolher, fechar com você, né? Tem algumas situações que passei, não sei as ferramentas, percebi que deveria ter usado. É muito louco, exatamente, dá um branco. Por isso os cadernos, Juliane. A gente tem que ter cadernos, cadernos e cadernos. Eu tenho pilhas de cadernos escritas. Agora que eu parei um pouco de escrever. Mas eu quero retomar os meus cadernos. Que você vai escrevendo, processo. Aí naquele momento que você está vivendo, você abre ali e começa a fazer as ferramentas, usar as ferramentas. Você já deixa escrito, disponível, um roteiro básico para você poder, na hora do vulco-vulco mesmo, você pegar aquele material e entrar nele, para você não ficar boiando, né? Nessa energia, nessa vibração de dominação, de abuso. Somos a entidade dominante do nosso universo, né, Gi? Exatamente. Mas nós é que temos que não acreditar, nós temos que viver isso. Então, esse resgate de potência, esse empoderamento. Isso é gradual, às vezes leva um tempo. Você não consegue, às vezes, resolver isso da noite pro dia. Porque tem uma criança muito ferida, muito machucada mesmo. E de outras linhas do tempo, você tem momentos que, muitas vezes, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, foram feitos escravos. Foram muito abusados, né? E mulheres, assim, escravos sexuais. Gente, às vezes eu pego, né, assim, cliente que vem e a gente vê, assim, a pessoa, né, que tá vivendo um monte de abuso, não tá conseguindo se desprender disso. Aí você vai ver lá nas linhas do tempo, tá lá, ó, acorrentada, amarrada, que nem bicho, aquelas coisas lindas, né? E nem tampouco entrar pro trauma e drama e do vitimismo, né? E, gente, não adianta. Você, para poder ter consciência aqui nessa realidade, você tem que ficar adulto mesmo, parar de mimimi, né? E quanto mais... E eu vejo o seguinte, pessoas que fazem, às vezes, psicanálise, estão nas terapias convencionais há muito tempo, a pessoa tá ali, medicado,
e acreditando e valorizando. É impressionante como que esse sistema ele leva, inclusive né, nos caminhos terapêuticos convencionais aí, o pessoal leva a pessoa para normatizar, valorizar a fragilidade dela. E a pessoa, ao invés dela se empoderar, muitas vezes ela vai criando um super mimimi, uma pessoa super conformada, tá autorizada, medicada, porque a pessoa é um fracasso energético completo, ela não resgata nada. A pessoa não quer olhar para a própria fraqueza. Escrever e deixar escrito no caderno é perfeito, é necessário. Nossa, eu tenho muito caderno. Ficava lá, ó. Acordava de manhã, antes de dormir. O caderno é para casa também, não é só para na hora do aperto. Verdades de muitas camadas, são muitas camadas mesmo. E a maioria de nós, em alguma linha do tempo, já fomos escravizados de alguma forma e escravizamos também, né? Então, assim, gente, não adianta, o negócio é experiência, só que chega aqui o negócio fica babado, fica forte, né? Porque dói na carne, dói no lombo, né? Chicotada dói, né? Esse aprisionamento físico, né? Que essa realidade propicia. Não é brincadeira não, meu amor. A experiência aqui é para os fortes, é radical mesmo. Eu falo que isso aqui é moedor de alma. Eu brinco que é moedor de carne para as pessoas, né? Mas é um moedor de alma mesmo. É para destruir, né? Se a pessoa não tiver firmeza, não se escolher, fazer esse movimento, né, de auto-resgate, tudo, vai pro saco. Tem jeito não, meu amor, vai se lascar. Então, quando eu via que na minha vida foi muito radical, gente, foi muito radical. A vida inteira. Porque ou eu me escolhia ou eu ia me lascar. Eu via que eu ia descer ladeira abaixo rolando, assim, ó. Entendeu? Falei, não. Aí entra a sua índole, né? Você fala, não. Isso eu vou lutar por mim. Eu vou fechar comigo. O uso da medicação alopática é absurdo. Forçam o uso da medicação. Claro! Esse é um dos grandes métodos da Matrix, né? Tá todo mundo medicado, principalmente as crianças, né? Porque não pode trazer nada novo, não pode trazer nada libertador e não pode sair da caixinha que foi determinada, porque é perigoso demais para eles, né? A cada dia que passa, concordo com você, moedor de alma total. Pois é, mas não pode entrar, né? Não pode entrar, tem que observar, ter consciência disso. Tem que tomar cuidado para não entrar no trauma e drama, né? Você entendeu? É ter consciência, olhar e falar, uau, que interessante! Gente, você sabe o que é que eu faço, Juliane? Eu falo com os controladores, às vezes eu tô no meu atendimento, atendendo as pessoas, lá, né? E eu tenho a mesa bioquântica que eu criei, eu faço a apometria, ali eu faço tudo, né? Tudo que é ferramenta. Aí o pessoal me procura e fala assim, eu quero fazer constelação quântica. Eu falei, pode vir. E ali eu comando, eu abro o campo e ali a gente, com as equipes e tudo, a gente faz um monte de coisa. E o que acontece? Às vezes aparecem uns seres muito interessantes, sabe? Que são, assim, uns caras que estão, assim, manipulando total. Só que de outras dimensões pra cá, né? Manipulando essa realidade, em alguns aspectos, né? Tem aqueles que trabalham a nível de magia, tem aqueles que trabalham em outros níveis de poder e tal. Então, assim, é muito comum eu ter uns tete-a-tete com esses seres, né? Dou aquela esbarrada, assim. E eu olho para eles, eu fico, gente, eu tiro o chapéu. Eu falo, vocês são demais. Vocês não são fáceis, eu tenho que tirar o chapéu. Vocês são, a capacidade, né? A inteligência é muito superior, gente. É difícil. Não é, nós temos que nos
pra gente sair, a gente tem que sobressair muito, a gente tem que muscular e resgatar. E o processo por si só, ele obriga, né? Que eles chamam de escola de deuses, né? Ou você vai virar um deus ou você vai se lascar. Pra não falar outra coisa. Ai, ai, ai. Ver a situação e pensar. Interessante ponto de vista. Né? Pensar, interessante ponto de vista é uma ferramenta que tem que ser usada completamente, tem que saber ser usada, né? Não é só pensar, interessante ponto de vista, né? Tem que usar, aprender a usar a ferramenta para poder movimentar a energia para que o seu universo, naquele sentido, naquela área, fique leve, né? Fique leve. E você pode perceber, sabe aquele dia que você acorda, que você tá super feliz, você tá que nem um roxinol? Você tá assim, o mundo pode estar caindo. Você tem que atingir esse estado. Mas de uma forma assim, trabalhada mesmo, né? Você investir nisso e usar as ferramentas e ter isso como um alvo. O pau tá quebrando e você tá que nem um roxinol. Entende? Logo vou fazer apometria quântica com você. Venha mesmo, você vai adorar. É fantástico. Então, assim, quando você tem, você cria esse alvo você tem que entender, presta atenção aqui. Ó, o tema da live, nem sei se eu já fugi, mas eu acho que não. O que eu preciso soltar para que o novo possa entrar. Então, hoje nós acabamos caindo no assunto do abuso. Então, vamos soltar o abuso, né? Para abrir espaço para uma vida de empoderamento. Acabou que foi dando nisso aí, né? A nossa conversa até agora. Que é o que a grande maioria das pessoas passa. Né? Elas não conseguem se libertar do próprio autoabuso. E ela tem que se ver não só como um ser, né? Eu sou um ser grandioso, eu sou um ser infinito, mas esse corpo, que é outra consciência, ele está bem cuidado, bem tratado? Porque no meu caso, na minha trajetória, eu tive problema no corpo, hormonal, e eu tinha tirado vesícula. Depois, agora, tem pouco tempo que eu entendi o conjunto da obra. Como que eu pude ficar tão sem autocomando, autogestão na minha vida, a ponto de entrar em situações assim muito interessantes. Hoje eu entendo o que aconteceu comigo. Eu custei a entender, a ficha custou a cair. Né? Porque o corpo é o veículo, meu amor, não tem jeito. Se o veículo, se é os hormônios, né? Se você tem situações de desempoderamento, de situações mesmo que a coisa tá vibrando, o seu corpo tá vibrando, né? Situações muito frágeis, ou comportamentos, né? E tudo, mental, emocional, né? Pensamentos, sentimentos, emoções que pertencem ao corpo. O ser infinito não tem isso. E a gente acha que aí vira o samba do crioulo doido, mistura tudo e vira nessa bagunça. E depois ninguém sabe o que faz com isso. Vai ser um salto. Júlia, a apometria da Gigi é incrível e ajuda muito em vários sentidos. Exatamente. Dá né, o autoabuso caminha junto com a autocomiseração, exatamente. Diminui a autoconfiança e deteriora o corpo, exatamente. É isso. Ô, Rafael, tudo bom? É isso mesmo, querido, exatamente. Então, assim, se você, principalmente, gente, mulheres, para os homens e para as mulheres, mas principalmente as mulheres, depois de uma certa 45, 50... vai fazer reposição hormonal bioidêntica, por favor, senão vai se lascar, é ladeira abaixo, ladeira abaixo, começa a cair tudo, os hormônios cai tudo, né? Então, aí a pessoa não sabe, tô em depressão, muitas vezes, gente, é questão de equilíbrio hormonal. Agora, arruma um cara decente, um médico decente da linha do Laí Ribeiro. Né, não adianta ir atrás de profissional que é mais do mesmo, né? Que é agente do sistema, que ele vai querer te dar um antidepressivo, vai querer te conter quimicamente, pra você, né? E aí você ficar igual, né? Assim, você tá ótimo, eu tô ótima, eu tô medicada, né? Igual aquele humorista falava, né? Tô medicada.
3 gotinhas de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. E o povo brinca com isso e tudo, já ficou normatizado, mas isso não é normal, gente. É contenção química. Então a gente tem que prestar atenção aonde que a gente está caindo. Né? Então, assim, você vê, assim, quando a gente faz o curso das forças invisíveis, a gente descobre, por exemplo, que esses adoecimentos, muita depressão, bipolaridade, esquizofrenia, tá tudo ligado às forças invisíveis, a portais, a N situações. Essa realidade, os médicos convencionais, eles não vão lidar com essa realidade das forças invisíveis. Eu desde muito cedo, ficou muito claro para mim, eu era pequenininha, eu entendi que eu tinha que me virar, que eu ia ter que estudar, aprender, eu ia ter que achar o meu caminho, porque não tinha, minha família me deu a vida, o resto foi só o que deram conta mesmo. Eles não sabiam lidar com nada que eu vivia. Então, assim, durante toda a minha vida, eu fui autodidata, eu fui atrás. Fui atrás e as forças, com as forças aqui, ó, estão tudo cutucando meu nariz. Pode afastar todo mundo. Ai, ai, ai. Pode ir. Nossa, que agonia. Então, assim, eu tinha que dar jeito em mim. Eu sabia que eu não ia achar. Lógico, tem um profissional aqui que te dá uma luz, é um quebra-cabeça gigante. O meu tinha 1 bilhão de peças, até hoje, ainda fico catando uns pedaços. Já me encontrei, assim, muito mesmo. De vez em quando cai umas pecinhas assim, que eu falo, oh, que interessante, essa peça do quebra-cabeça, ela cai bem aqui, né? Vamos colocando. Mas a gente já vai ficando assim, aquela imagem, a autoimagem, né? Dentro do seu quebra-cabeça já tá ali mais claro, né? Você vai conseguindo se ver, né? Você já se resgatou, não integralmente 100%, mas você já tá num adianto incrível, né? Te controlar é um negócio difícil, abusar muito menos, né? Abusar muito menos. E assim, é isso mesmo. Então, assim, o que eu preciso soltar para que o novo possa entrar? Autoabuso, reclamação, vitimismo, trauma e drama. O quanto trauma e drama? Gente, essa realidade é trauma e drama puro. E ai de você se não entrar no senso geral. Tem uns consensos gerais que as pessoas entram, principalmente ligado à morte, luto, doenças. Aí quando a pessoa entra naquele espaço, ela já não tem, ela sofre de uma amnésia incrível. Todo mundo esquece que aquilo foi, aliás, ninguém nem quer olhar para isso, né? Que é a própria pessoa que se colocou naquele lugar. E que aquilo é só uma experiência e que ela pode reverter. Agora, a questão do luto, ou você entra na clareza, na grandeza do seu ser grandioso, universal, que morreu foi o corpo e que isso foi uma escolha. E tem várias coisas que a gente pode abrir com clareza nesses casos. Você falar isso é praticamente uma ofensa. A pessoa tem que comprar a sessão, marcar aí um horário para a gente poder conversar fechado online, porque não dá para falar publicamente, porque os pontos de vista são dilacerantes. Nós compramos mesmo a mentira de que nós temos que sofrer, nós temos que nos dilacerar para poder alcançar qualquer coisa. A salvação. Qualquer coisa em cima disso, além disso, menos do que isso, é pura ilusão. Então, assim, foi introjetado, né, pelas instituições, pelos movimentos religiosos, doutrinários, né, eles destruíram partes importantes,
né, da psique, do comportamento, desde a tenridade, né, nos é sequestrado. A nossa potência, ela é arrancada de nós, desde muito tenra idade, pelos próprios educadores, pela própria tradição familiar, por toda essa inconsciência, né, que generalizada. Não tem o que fazer. Ou você escolhe o que você vai soltar para que você possa abrir espaço para algo diferente, novo, ou você vai ficar à mercê dessa realidade, de todo o controle da Matrix, da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho. Você vai viver, você vai ser manipulado. Essa realidade manipula você de forma degenerativa. Você precisa aprender a manipular essa realidade, a sua realidade, de forma generativa. Você não precisa ser malévola, mas você pode ser, você ter a ferramenta, conhecer e manipular, mas de forma generativa, que seja o melhor para tudo e para todos. Aí você vai para o reino de nós, você para de olhar só para o seu umbigo, porque quando você expande consciência, você expande no mínimo 350 mil pessoas. Isso é dado, né? É um dado que é veiculado pelo Gary Douglas, que a gente sabe que ele não fala, tudo que ele fala, tem coisa que ele fala que eu levo 2 anos para entender. Entendeu? Então, meus amores, vamos acordar, né? E o universo que eu preciso soltar para que o novo possa entrar. O que você está precisando soltar aí? Solta a reclamação. Vamos aqui, ó. Nós estamos já no meio da semana, quarta-feira. Vamos soltar a reclamação. Vamos soltar o vitimismo. Vamos parar de fazer de coitadinho. Eu não consigo, não tenho forças. Você não escolheu. Porque na hora que você escolher ter força, você vira um trator, você passa por cima. Né? Então, o que acontece? A pessoa vai para um tratamento e ela, infelizmente, ao invés de encontrar um profissional que vai dar força para ela, né? Transformar, mudar a realidade dela, muitas vezes você acha um profissional que vai validar aquilo e dizer, não, é assim mesmo, toma aqui o medicamento. Vai o quê? Reforçar aquela fragilidade, aquela dificuldade, aquele vitimismo. A gente vê muito isso. Então, assim, a gente precisa acordar. Porque quando você escolhe mesmo, vira o Hulk, aqui ó, tô de Hulk hoje, ó, verdão. A hora que você resolve ficar verde, você virar o Hulk, gente, por favor, você passa por cima. Aí tem aquela fala, mas se mexer com meus filhos eu viro um aliô. Não, meu bem, você tem que ser um aliô o tempo todo. Quase, né, o tempo todo, porque você tem que prestar atenção no que você tá arrumando aí pra você. Acorda! Tem que acordar, sair, né? A narrativa é muito forte, né? É uma hipnose coletiva. Então, onde você nem pode mais, já não se pode mais exteriorizar a sua verdadeira forma de pensamento. Você é brutalmente perseguido. Né? E estão separando as pessoas assim, para nunca mais se encontrarem, né? Não tem nem o que falar. As leis, criaram-se leis para que um homem ou mulher não possam mais estar juntos. O negócio é brincadeira, meus amores. A coisa tá pegando e é muito interessante, né? Então, cria sua realidade, encontre sua parceira, seu parceiro, não importa. Mas seja feliz, tá bom? Então, gente, a próxima live é sexta-feira, né? Que eu tô fazendo o Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta. Sexta-feira eu vou estar, na hora da live, eu vou estar dentro de um avião. Aí antes dela no aeroporto, eu dou um oizinho pra vocês e comento alguma coisa, vejo a carinha de vocês, tá? Mais cedo, porque o meu voo sai às 8 da manhã, 8h05 mais ou menos. Então eu já vou estar dentro do avião antes das 8. Então vocês, por favor,
vocês entrem um pouco antes das 8, sintoniza aí, eu dou uma palhinha. Se eu tiver de boa lá, a gente dá uma palhinha, conversa rapidinho, tá bom? E é isso aí, meus amores. Vamos criar a nossa realidade, vamos soltar a reclamação, as coisas que não são mais contribuição para nós, né? E que impedem que a gente possa acessar possibilidades grandiosas, infinitas, maravilhosas. Obrigada, querida, obrigada, tá bom? Então, ó, beijo grande para todos vocês e até a próxima live. Vejo vocês lá no aeroporto. Tchau.